Olá, gente! Bem-vindos! Mais uma vez estamos aqui no Petit Jornal para mais um bate-papo. Eu, Daniel Souza, Tanguy Bagdadi, com entradas em seu cabelo cada vez maiores. Tanguy, você tá cada vez mais careca, cara. São as preocupações que a vida me dá, cara. Preocupações? Isso aqui é experiência. 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 Mas tá ridículo do mesmo jeito, tá? Pode chamar experiência, mas tá cada vez mais ridículo. Ó, se vira de lado, as tuas entradas ficam ainda mais visíveis. Tá bom. Eu queria mandar um abraço para Carolina, que vive dizendo que suas costeletas são top. Ah, e ela hoje... vai ficar decepcionada que você tá sem costeletas top. Hoje eu cortei o cabelo e o rapaz tirou fora minhas costeletas. Fiquei meio traumatizado, mas tudo bem. Tá bom. Ela cresce de novo. Mas e aí? Então, temos aqui mais um bate-papo essa semana. Qual é a pauta dessa semana? Começamos com o Iraque, cara. Começamos com o Iraque. Eu quero fazer, na verdade, uma correção com relação ao que eu falei na semana passada e aproveitar para falar também sobre os desdobramentos. Você falou algo errado. Falei algo errado. Pra variar, né? Pra variar. Pô, lamentável isso. Pra variar, porque eu sempre falo tudo certo, hoje eu falei errado, porque eu tô chamando a atenção pro meu próprio erro. Por favor, corrija então. Na semana passada eu comentei que o grande vencedor das eleições foi um cara chamado Muqtada al-Sadr. E ele, de fato, repita. Muqtada... Repeat with me. Muqtada al-Sadr. Muito bem. Pô, isso é bom, cara. Falo árabe. Então, esse cara, eu comentei na semana passada que ele é um xiita, que é anti-Irã. E eu falei que ele é anti-Irã, mas ele era muitas vezes favorável aos Estados Unidos. E também não, na verdade ele não tem amigos. Assim, ele é contra tanto os Estados Unidos quanto o Irã. O que coloca o Iraque numa situação bastante curiosa atualmente, né? Que nos últimos tempos a gente vinha considerando meio que o Iraque era uma região de influência iraniana, você tinha determinados setores que eram mais próximos aos Estados Unidos, mas não era exatamente uma grande dor de cabeça nos últimos tempos. E o mais curioso que aconteceu foi que a vitória do Muqtada al-Sadr, ela coloca no poder alguém que é um nacionalista, que não é muito comum no Oriente Médio. Você tinha até falado da questão da oposição ao xiismo, e eventualmente, ou melhor, ao Irã, né? Que são xiitas do Irã. E aquilo mantém, na verdade, ele já disse que quer ter diálogo tanto com os sunitas, quanto com os curdos, quanto com os próprios xiitas, mas ele vem assumindo um perfil nacionalista. Então ele é anti-Irã e anti-Estados Unidos. O que é curioso porque uma outra coisa que é fundamental é saber que quando eu falo que ele ganhou, significa que o bloco dele teve a maior quantidade de cadeiras, vai conseguir a maior quantidade de cadeiras, o que não significa que necessariamente ele vai conseguir fazer parte do governo. Na verdade, ele não pode fazer parte do governo, mas indicados dele, porque o Congresso iraquiano tem 329 cadeiras e ele conseguiu 54. Então, assim, é o maior bloco, o que não significa, no entanto, que ele tenha vida fácil para montar o governo. Mas ele pode eventualmente se aglutinar com outros grupos e vir a montar o seu governo. Né? Vai ser tenso, vai ser complicado, porque os outros grupos que ganharam uma quantidade bastante grande de votos são liderados por políticos muito fortes também, alguns deles apoiados pelo Irã. O Irã, naturalmente, vai fazer de tudo para acabar com a raça dele, para, enfim, deixá-lo completamente isolado. E os Estados Unidos vão ficar numa situação curiosa também, porque eles querem diminuir a influência do Irã dentro do Iraque, mas não à custa de colocar o Muqtada al-Sadr no poder, porque vai ser um problema para os Estados Unidos também. Mas aí qual é a alternativa que resta aos Estados Unidos, então? Então, os Estados Unidos eles vão ter que assistir de fora e esperar que, de repente, um Haider al-Abadi, que já foi primeiro-ministro, ou então o Nouri al-Maliki, que também já foi primeiro-ministro, consiga dar uma volta nessa galera toda e assumir o poder. E aí a tendência seria que eles teriam interesse a fomentar a liderança desses caras. Exatamente. Agora, vai demorar. A tendência é que não seja um processo muito simples. O ponto fundamental, na verdade, é que no Iraque nós estamos abrindo a caixa de Pandora. A gente não faz a menor ideia de como é que vai estar o Iraque daqui a 6 meses, quem é que vai estar dando as cartas por lá. É realmente bagunçar o tabuleiro lá do Iraque. O Iraque é um país em reconstrução, né? E acho que qualquer país em reconstrução é natural que ele esteja suscetível a tempestades e a uma volatilidade maior. Né? E não apenas em reconstrução, volatilidade e tudo, mas também a posição absolutamente central do Iraque no Oriente Médio. A gente fala muito sobre a Síria, mas o Iraque eu acho que é ainda mais central. Né? O Iraque está a leste da Síria, numa região com petróleo. Né? Só lembrando, a Síria não tem uma quantidade muito significativa de petróleo. O Iraque tem. O Iraque é um ponto de acesso ali ao Golfo Pérsico, né? Um país que tem fronteira com o Irã. Enfim, então a posição iraquiana é uma posição muito fundamental para a estabilidade da região. Saber quem vai mandar por lá é indispensável. Maravilha. Acho que o próximo tema, que é o tema da semana, né? Falar um pouco sobre a situação da Venezuela. Nós tivemos aí eleições no domingo. É interessante observar a situação venezuelana e não se comover, principalmente quando a gente olha para alguns indicadores econômicos mais claros. A gente está falando de um país que esse ano deve ter uma retração do PIB de 15%, isso é o estimado. E uma inflação que vai chegar talvez a 13.000%. Uma inflação de pelo menos 13.000%. Tá? Agora, as medianas das apostas estão em 15 a 16.000% de inflação. É um processo realmente de desestruturação e de desconstrução econômica muito, muito grave.
Não é por acaso que a gente tem tido aí milhares e milhares de venezuelanos deixando o país rapidamente para qualquer lugar. E, no caso do Brasil em particular, a motivação, se você observa até as entrevistas que são feitas junto a esses entrantes venezuelanos, é sempre a motivação econômica. Eu estou fugindo da Venezuela porque eu não tinha mais condições de permanecer no país. Mas eu queria ver um pouco a sua opinião sobre a eleição. Eleição mesmo? Pode chamar de eleição o que aconteceu na Venezuela semana passada ou no domingo? Mas se a pessoa vai votar, é eleição, né? Eleição, agora, se houve uma eleição absolutamente limpa e justa, são outros 500. Que teve eleição, teve. A questão é que, assim, algumas coisas me chamaram muita atenção, né? A primeira delas foi o nível de abstenção na eleição. Só para comparar, quando a gente fala sobre a eleição de 2013, que foi a última eleição que o Maduro ganhou, que deu o mandato dele até agora, o nível de comparecimento foi de 80%. É claro, foi um momento muito específico pelo fato de que o Chávez tinha acabado de morrer, né? Então, o Maduro estava aparecendo como sucessor do Chávez. Você tinha toda uma mobilização para que as pessoas votassem. Havia ainda, enfim, uma certa expectativa, uma certa esperança. O Chávez tinha um carisma que o Maduro jamais teve, né? Pois é. E não conseguiu adquirir esse carisma também ao longo desse período. E o comparecimento foi de 80%. Só lembrando, nessa eleição de 2013, o Maduro ganhou por uma vitória muito apertada diante da oposição. Então, isso é algo que é importante se diga. A pessoa fala assim, mas nunca teve eleições, né, na época do chavismo e tudo. Houve a possibilidade real do Capriles ganhar as eleições de 2013, ele perdeu. Agora, o custo do Maduro, né, para conseguir esse governo foi um custo muito alto. Ele teve que se comprometer com determinados setores do exército, que nunca engoliram muito bem o Maduro. Só lembrando, o Chávez é um militar, então o Chávez é da casa. O Maduro não. O Maduro é visto como um cara de fora que quer dar pitaco e tal, então ele teve que fazer concessões grandes demais para o exército. E a gente tem um outro fator que não tem como ser desconsiderado, que é o preço do petróleo, mais uma vez. Né? A gente está falando sobre o petróleo que em 2008, eu estava dando uma pesquisada, bateu $160. É verdade. Agora tem até uma pergunta ali do Lucas, cara, sobre o aumento do preço do petróleo não poderia dar uma amenizada, e a resposta é não, porque a gente está falando de uma Venezuela que está com o menor nível de produção de petróleo dos últimos 30 anos. Mas você não acha que talvez o nível de produção de petróleo esteja baixo por causa também? Não, o nível de produção de petróleo não está baixo por conta do preço baixo, porque a margem de lucro, a rentabilidade do segmento de petróleo, inclusive na Venezuela, é indecentemente elevada, é uma máquina de imprimir dinheiro. Então, se mesmo que você tenha tido uma queda expressiva como teve, você continuaria tendo uma produção no mínimo constante ou num leve crescimento. Agora, o desabamento, a retração de produção de petróleo que aconteceu na Venezuela é inexplicável do ponto de vista econômico, é explicável apenas do ponto de vista político. O Maduro realmente partiu para uma postura de uma intervenção sobre a PDVSA do ponto de vista político, um aparelhamento que não funcionou como ele objetivava, como ele esperava. Agora ele está partindo para cima de empresas como a Chevron, empresas que ainda atuam na Venezuela, e isso está causando uma desestruturação ainda maior da produção de petróleo na Venezuela. Então, apesar da queda do preço, me parece bastante evidente que a queda da produção é algo que precisa ser levado em consideração. Uma coisa que é importante para a gente entender a Venezuela sempre é considerar que é uma situação tão complexa que não tem um fator apenas. Então, é claro que essa desestruturação da produção, enfim, é um fator importante, mas também é importante levar em consideração que a queda do petróleo não foi algo trivial. Só para comparar, em 8 anos o petróleo caiu de $160 para $30 o barril. Você imaginando que 80% das divisas internacionais da Venezuela são oriundas do petróleo, você tenta imaginar o que acontece quando o preço desse produto cai para 1/5 do que era. Então, é um elemento importante também, apesar de... É um elemento importante, mas você tem inúmeros países que dependem até mais do que a Venezuela em relação às exportações de petróleo, que não sofreram nem de perto. Quer dizer, se a Venezuela tivesse sofrido uma retração de 2-3%, como países exportadores de petróleo importantes viveram, como é o caso da Rússia, daria para compreender. Mas uma retração de 15% do PIB, depois de um ano anterior, onde a retração foi de 8%, quer dizer, essas retrações estão se somando, não dá para explicar apenas por conta do petróleo. E o petróleo está subindo, ele já está acima de $70 o barril. É isso. E só mais um detalhe sobre a questão do petróleo, que é importante. Na verdade, que não dá para saber exatamente como é que isso é feito, né? Não é transparente, mas que pode ser relevante. Nessa época da queda do petróleo, do preço do petróleo, 3 países e um grupo realmente foram bastante prejudicados. Na verdade, 3 estados foram bastante prejudicados. Né? Então, a Venezuela, enfim, muito prejudicada. O Irã foi muito prejudicado. A Rússia foi muito prejudicada. E o Estado Islâmico que ganhava seu dinheiro a partir do contrabando de petróleo. É bastante curioso que, ao longo desse período,
apesar da queda insistente no valor do petróleo, a Arábia Saudita, em momento algum, diminuiu a produção para subir o preço. Verdade. Então, pode nos deixar pensar também se a Arábia Saudita não é um país que pode aguentar um bom tempo com petróleo em níveis muito baixos, a preço muito baixo, e se a motivação não era, talvez, atingir determinados estados que eram incômodos no sistema internacional. Me parece que sim, até porque a Arábia Saudita teria todo o interesse do mundo em atingir o Irã, que ingressava, retomava a sua produção de petróleo e retomava a cena do mercado internacional como fornecedor. E, realmente, ninguém tem custos de produção tão baixos quanto a Arábia Saudita. Então, se você tiver uma queda do preço do petróleo, sei lá, a $10 o barril, você tem quase todo mundo saindo do mercado e a Arábia Saudita permanecendo com dificuldades, etc., mas consegue permanecer com alguma lucratividade sustentável. Então, sim, a Arábia Saudita me parece que foi um player importante no que diz respeito à manutenção de um preço de petróleo baixo durante o período de tempo que nós vivemos aí no passado recente. Maravilha. E só mais um último detalhe sobre a Venezuela. A movimentação que a gente já imaginava, de fato, aconteceu. Alguns países da América Latina que têm como grande pauta atualmente falar da Venezuela. O Brasil, por exemplo, não faz política externa praticamente, mas fala sobre a Venezuela constantemente. Se mobilizaram exatamente para dizer que não reconhecem as eleições, o resultado das eleições, e que vão diminuir o seu nível, a sua intensidade de relações diplomáticas com a Venezuela. Eu ouvi isso. O que significa isso? Quer dizer, reduzir a intensidade? De forma prática, não quer dizer nada. O nível das relações do Brasil com a Venezuela já está no nível mínimo. Isso é um gesto muito mais simbólico, é você atestar, você falar com palavras, com uma certa dureza que isso vai acontecer. É mais um protesto formal. É mais um protesto formal, uma formalização daquilo que já vinha acontecendo. Agora, por outro lado, você teve alguns estados que naturalmente aproveitaram, né, alguns latino-americanos, como a Bolívia e como Cuba, né, que são muito próximos ao governo venezuelano já há algum tempo, desde que o Chávez assumiu o poder lá em 1999, e 2 estados que tendem a buscar uma aproximação à Venezuela, porque vem nisso uma grande chance geopolítica, que são a Rússia e a China. A China, atualmente, ela está pintando, de fato, como o estado que vai ser o grande parceiro comercial e econômico da Venezuela. Então, ela naturalmente busca uma aproximação, diz que reconhece que o Maduro é um governante legítimo, e é importante lembrar que é mais uma ponte de entrada da China na América Latina, que é um movimento muito constante que a China vem fazendo nos últimos anos. Aliás, eu fiz até uma coluna no final da semana passada sobre isso. Eu estou muito curioso para saber como é que vai ser o equilíbrio dessas sanções paralelas feitas pelos Estados Unidos ao Irã e à Venezuela. Uhum. Houve aí uma promessa de intensificação das sanções e isso atingiria aí sim, efetivamente, o setor de petróleo venezuelano. Isso geraria um impacto sobre o preço internacional do petróleo, que já não é pequeno. O preço do petróleo já está subindo no mercado internacional consistentemente desde o ano passado. Esse impacto poderia ser ainda maior, o que pressionaria a inflação nos Estados Unidos de forma ainda mais intensa. Inflação nos Estados Unidos que já está relativamente pressionada por conta do crescimento econômico, o que faria com que o Fed aumentasse a taxa de juros mais rapidamente e, eventualmente, travasse esse crescimento. Então, a gente está falando aí de uma série de ingredientes que estão se misturando e esse equilíbrio não vai ser nem um pouco simples de ser gerenciado ao longo dos próximos meses. Tudo isso que a gente falou aqui, gente, foi para dizer que vocês não vão se livrar do Petit Jornal tão cedo. A gente vai continuar tendo assunto. Vai mesmo. Vai. E o dólar? Se eu aguentar você, né? Isso. É bom você aguentar. O dólar? E o dólar? Olha, o dólar, ele agora acalmou, né? Porque nós tivemos bateu aí... R$8, aí acalmou, não, né? R$8 não é ignorante, cara. O Tá. cara compra o mercado, põe o mercado cambial, cara. Você tem investimentos aí nas suas offshores. 3,69? Por que ele deu uma caída? Por que Porque ele deu uma caída? o Banco Central interferiu. O Banco Central, eu estou com vontade. Na semana passada... Fez certo, Daniel? Fez certo, Fez cara. certo, Fez interviu certo. na economia, fez certo? Cara, há momentos em que há Caramba, volatilidade tá gravado excessiva. aqui, cara. Tá gravado aqui. Há momentos em que há volatilidade, Então tá bom. entendeu? É claro que existe aí uma conjuntura de aumento do preço do dólar internacionalmente, está se valorizando em relação ao preço das moedas, particularmente dos mercados emergentes. Claro, se o dólar está ganhando valor, você vai vender os seus ativos na Europa? Não, você vai vender os seus ativos no Brasil, na Turquia, na Rússia. Venezuela. Na Venezuela você nem tem mais. Só o Tanguy, né, que está investindo lá Pesadamente. no Petro, que é o Bitcoin da Venezuela. Isso. Mas fora ele, que é uma pessoa ideológica, que está lá investindo na Venezuela para apoiar o Maduro, as pessoas normais já não investem mais naquele país. E o Brasil acaba sofrendo por conta disso. Fora isso, existe aí toda uma corrida eleitoral que está cada vez mais pulverizada e incerta. E na semana passada, em particular, quando o Banco Central brasileiro não reduziu o juro como se esperava, o mercado interpretou aquilo como fraqueza do Banco Central. Quer dizer, o Banco Central está com medo da alta do dólar, saiu até a ata do Copom dizendo que o juro não foi reduzido justamente por causa do dólar, e o mercado veio à carga contra a moeda brasileira no final da semana, quinta e sexta-feira passada,
e argumentava-se, inclusive, que o Banco Central não estava reagindo, que o Banco Central não estava atuando na intensidade necessária. Só para te interromper, 6,5% já não é um nível relativamente aceitável. Eles querem baixar mais, querem chegar a quanto? 5, 4? O Brasil ainda tem uma das maiores taxas de juros do mundo, está por volta de 7º ou 8º lugar. Então dá para reduzir mais sim, há espaço para isso, ainda mais dentro de um cenário onde a inflação está muito abaixo do centro da meta. A gente não acerta o centro da meta de jeito nenhum, hein, cara? Não acerta, é para cima, é para baixo, mas não consegue acertar o centro da meta. Mas dentro de um contexto como esse tem espaço sim para reduzir a taxa de juros, não tem maiores problemas. Mas aí entrou esse componente do dólar, o dólar está escalando, aí você não pode reduzir a taxa de juros primeiro, porque isso incentivaria ainda mais fuga de capitais, pelo menos teoricamente, e segundo, porque acabaria fazendo com que na prática você tivesse mais pressão inflacionária, porque o dólar mais alto pressiona a inflação, via custos, via restrição de concorrência de produtos importados e tal. Então, acabou acontecendo o contrário do que o Banco Central previa. Quer dizer, eu sinalizei que o juro não vai cair como vocês estavam projetando, e o mercado interpretou, não, o Banco Central está com medo, então vamos atacar o real. E o Banco Central ficou um pouco nas cordas ali quinta e sexta-feira. Na segunda-feira ele já viu a carga, já veio com força, e aí o mercado deu uma acalmada. E isso tem alguma coisa a ver com diesel? Tem a ver com diesel, porque afinal a gente está tendo aí agora o movimento dos caminhoneiros que estão reclamando aí dos aumentos sequenciais do diesel. A Petrobras está com uma política de reajustes periódicos, aliás, quase que diários, se necessário for, e a gente está tendo um aumento do preço do petróleo forte nos últimos meses e aumento do preço do dólar também. O barril de petróleo é cotado em dólares. E o que a Petrobras está fazendo é repassar isso para o preço. Eu vejo muita gente dizendo, mas a Petrobras podia segurar um mês, 15 dias. Cara, isso é meio complicado, porque por duas razões. Primeiro, no passado ela fazia isso, aí quando chegava no momento dela reajustar, o governo dizia, não, veja bem, espera mais 15 dias. E acabava afetando a saúde financeira da companhia. E segundo, porque se ela segura por mais tempo, ela também pode estar suscetível a perdas dentro desse período, que não é confortável de forma alguma. Claro que agora também está surgindo um outro debate importante, que é a carga tributária sobre os combustíveis no Brasil, que é indecentemente elevada, e que agora está voltando à carga essa discussão. Mas, claro, a gente está falando de um Brasil que está com problemas fiscais graves e o governo está resistindo a reduzir impostos. O que eu acho que vai acontecer, o governo vai reduzir impostos, vai tentar cortar despesas de outros lados para dizer, não, o resultado fiscal não vai ser tão comprometido assim, mas vai empurrar um pouco o problema para frente. Maravilha. E só mais uma pergunta para a gente terminar aqui, cara. Você sabe quem é Giuseppe Conte? Giuseppe não faz ideia. Não faz ideia? É possível que seja o primeiro-ministro italiano. É mesmo, cara. Ele fez novela? Um cara completamente desconhecido. Deve ter feito Terra Nostra. Eu acredito assim. que sim, deve ter feito, cara. A galera aí que acho que não entendeu o que é piada, não, cara. O pessoal mais novo. Isso vai me deixar meio deprimido aí, se ninguém entendeu o que é Terra Nostra. O que é Terra Nostra? Aí eu desbloqueio. Desbloqueio. Mas, enfim, os dois governos que ganharam as eleições que aconteceram em março na Itália, que são Movimento 5 Estrelas e Liga, né, que era o Liga Norte, agora se chama Liga, porque passa a ter uma atuação mais nacional, não conseguiram chegar num consenso acerca de quem seria o primeiro-ministro, um vetou o candidato do outro, e eles acabaram chegando à conclusão de que iam pegar alguém completamente de fora, alguém que nunca teve nenhum cargo eletivo, alguém que nunca participou da política muito diretamente, que é um cara chamado Giuseppe Conte. Então acabou sendo indicado ao presidente, vamos ver se ele vai conseguir finalmente formar o governo, isso vai ser certamente assunto para essa semana agora. Giuseppe. É maneiro, não? Um presidente, um primeiro-ministro chamado Giuseppe Conte na Itália. Zé. Eu acho que Zé. Eu chamei de Zé. Giuseppe. Bom, acho que é beleza, isso, né? Gente? Um abraço. Acho que a gente vai deixar agradecimento aqui para os nossos apoiadores. Gente, o apoio de vocês é muito importante para a continuidade do nosso projeto. Hoje teremos aí o nosso primeiro petit especial daqui a pouco e a gente vai fazer ao vivo dentro do grupo de apoiadores e ao longo dos próximos dias vai disponibilizar no canal do YouTube, mas vai também dar publicidade nas nossas mídias sociais. Beleza. Abraço, gente. Obrigado, gente. Falou.